Numa pequena e vibrante aldeia, aninhada entre colinas, a história de Mama Asha e da sua amada neta Kayane desenrola-se, mostrando um laço que transcende o comum. Mama Asha, uma figura sábia e cuidadosa, dedicou a sua vida a criar Kayane após a perda dos seus pais. A sua relação é uma linda tapeçaria, tecida com fios de amor, resiliência e apoio inabalável. Mama Asha, com o seu espírito bondoso e coração acolhedor, sempre foi um exemplo de força para Kayane, que, apesar da sua tenra idade, enfrenta o mundo com uma coragem que desmente a sua idade. Juntos, navegam pelas complexidades da vida, encontrando alegria nos momentos mais simples, seja partilhando histórias junto à lareira ou cuidando do seu pequeno jardim, onde cada flor simboliza esperança e renovação. No entanto, a sua jornada não é isenta de desafios. A aldeia, embora pitoresca, está repleta de dificuldades que testam a sua determinação. Das dificuldades econômicas às pressões sociais, Mama Asha e Kayane encontram-se frequentemente numa encruzilhada onde o amor e a aceitação se tornam as suas luzes orientadoras. À medida que enfrentam estes obstáculos, o vínculo aprofunda-se, ilustrando o profundo impacto do amor familiar perante a adversidade. Esta narrativa emocional convida os espectadores a refletir sobre os temas da sobrevivência e a força encontrada na conexão. À medida que Mama Asha transmite a sua sabedoria a Kayane, ensinando-lhe a importância da bondade e da resiliência, ambas aprendem que o amor não é apenas um sentimento, mas uma força poderosa que pode superar até as mais difíceis provações. A sua história é um lembrete comovente de que, independentemente dos desafios que a vida lhes coloque, o amor partilhado entre eles é um fio inquebrável que une os seus corações. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nesta história comovente de Mama Asha e Kayane, explorando as profundezas da sua relação única e as lições que aprendem ao longo do caminho. Sob o sol abrasador, a paisagem brilhava com o calor, lançando um tom dourado sobre a vasta savana. O ar estava carregado com os sons da natureza, uma sinfonia de folhas farfalhantes e chamamentos distantes de animais, criando um cenário sereno para o momento que se desenrolava. A Mama Asha, com as mãos envelhecidas e os olhos sábios, deambulava pela erva alta, o coração sintonizado com os ritmos da natureza. Foi durante um dos seus passeios diários que ela se deparou com uma visão extraordinária. Um pequeno babuíno albino, isolado e a tremer sob a sombra de uma acácia retorcida. O pelo claro da criatura brilhava à luz do sol, um forte contraste com os tons terra da paisagem circundante. O coração da Mama Asha encheu-se de compaixão quando se aproximou do babuíno assustado. Ela podia ver o medo nos seus olhos grandes e expressivos, refletindo um mundo de incerteza e vulnerabilidade. Instintivamente ajoelhou-se, baixando-se até ao nível do babuíno, a sua presença gentil e não ameaçadora. "Está tudo bem, pequena", sussurrou ela suavemente, a sua voz um bálsamo reconfortante na quietude da tarde. O babuíno, inicialmente cauteloso, hesitou, mas logo sentiu o calor que irradiava de Mama Asha. Nesse momento crucial, surgiu uma ligação entre eles, transcendendo as barreiras das espécies. Mama Asha estendeu a mão, com a palma aberta, num gesto de confiança e segurança. O babuíno, atraído pela sua bondade, aproximou-se cautelosamente, farejando o ar antes de lhe roçar suavemente os dedos. Foi uma troca profunda, uma promessa silenciosa de que se protegeriam um ao outro. Esta interação inicial marcou o início de um vínculo extraordinário, construído com base na confiança e compreensão mútuas. Mama Asha reconheceu que esta frágil criatura precisava dela, tal como ela precisava da companhia
e da alegria que Kayane traria à sua vida. Sob o sol implacável, no meio da beleza serena da savana, os seus destinos entrelaçaram-se, preparando o cenário para uma viagem notável de amor e aceitação. À medida que os dias se transformavam em semanas, Kayane, o outrora tímido babuíno albino, começou a florescer sob os cuidados carinhosos de Mama Asha. No início, evitava movimentos bruscos ou ruídos altos, e os seus olhos arregalados refletiam os resquícios de medo dos seus primeiros dias. No entanto, com a paciência inabalável e o incentivo gentil de Mama Asha, Kayane transformou-se gradualmente numa companheira mais confiante e brincalhona. O seu vínculo aprofundou-se através de experiências partilhadas e cada dia trazia novas oportunidades de crescimento e conexão. Todas as manhãs, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e rosa, Mama Asha chamava Kayane, convidando-o a juntar-se a ela no jardim. Juntos, cuidavam das flores e dos legumes vibrantes, com Kayane a correr alegremente entre as fileiras, a sua gargalhada ecoando pelo ar. A Mamã Asha costumava rir-se enquanto ele tentava imitar os seus movimentos, e as suas brincadeiras desajeitadas traziam-lhe alegria ao coração. Estes momentos de riso tornaram-se a base da sua amizade, à medida que Kayane aprendeu a confiar e a aceitar o amor que o rodeava. À tarde, embarcavam em aventuras pela savana, explorando as maravilhas da natureza. A Mamã Asha ensinou a Kayane sobre as diferentes plantas e animais, partilhando histórias sobre o seu significado. Kayane, agora mais curioso do que nunca, subia às árvores com uma agilidade renovada. O seu espírito brincalhão brilhava enquanto se balançava nos ramos e perseguia borboletas. A Mamã Asha observava com orgulho, o seu coração enchendo-se, enquanto testemunhava a sua transformação de uma criatura assustada num companheiro espirituoso. No entanto, a sua jornada não foi isenta de desafios. Kayane ocasionalmente lutava com os seus instintos, enfrentando momentos de incerteza que testavam o seu vínculo. Durante estes momentos, Mama Asha guiava-o gentilmente, lembrando-o da força interior. A sua amizade floresceu durante estas provações, à medida que aprenderam a navegar juntos pelas complexidades da confiança e da aceitação. Cada desafio que enfrentavam apenas solidificava a sua ligação, reforçando a ideia de que o amor e o companheirismo podiam vencer o medo. À medida que Kayane crescia, tornou-se não apenas um companheiro brincalhão, mas um símbolo de resiliência, encarnando o espírito de sobrevivência que Mama Asha lhe tinha incutido. Na aldeia de Bobab, aninhada no meio de uma vegetação exuberante e de uma vida vibrante, uma tensão palpável começou a surgir à medida que os rumores sobre a presença de Kayane se espalhavam entre os habitantes locais. Embora Mama Asha tenha visto um precioso companheiro no babuíno albino, muitos habitantes locais viam-no com desconfiança e medo. Os equívocos sobre a singularidade de Kayane alimentaram a sua ansiedade. Acreditavam que a sua aparência invulgar era um mau presságio, um sinal de infortúnio que poderia trazer calamidade aos seus lares. Os mais velhos, imersos na tradição e cautelosos com tudo o que se afastasse da norma, alertaram para os perigos representados por uma criatura que consideravam não natural. À medida que os murmúrios se tornavam mais altos, Mama Asha sentia o peso do julgamento da aldeia a pressioná-la. Ela compreendia os seus medos, enraizados na ignorância e na superstição, mas o seu coração era resoluto. Kayane não era um prenúncio de desgraça, era um símbolo de amor e resiliência, uma criatura que encontrava consolo nos seus cuidados. A determinação de Mama Asha em defender a sua família tornou-se uma chama feroz, acendendo o seu espírito enquanto se posicionava contra a maré das normas sociais.
Ela reunia, frequentemente, os habitantes da aldeia, partilhando histórias sobre a natureza gentil de Caiane e o vínculo que partilhavam, na esperança de dissipar os equívocos que lhes toldavam a mente. No entanto, o conflito entre o amor e as expectativas da sociedade era grande. Mama Asha viu-se dividida entre a sua feroz lealdade a Caiane e a pressão para se conformar com as crenças da aldeia. O medo dos moradores do desconhecido entrou em choque com o seu amor inabalável, criando uma cisão que ameaçou isolá-la da comunidade que tinha conhecido durante toda a sua vida. Apesar das tensões crescentes, Mama Asha recusou-se a recuar. Ela acreditava que a verdadeira força estava na aceitação e na compreensão, e não no medo e no preconceito. Ao encarar os moradores, o seu coração encheu-se de convicção de que o amor poderia preencher a lacuna entre os seus medos e a realidade do espírito bondoso de Caiane. Nesta luta, Mama Asha tornou-se um farol de esperança, defendendo um mundo onde o amor triunfasse sobre o medo e onde Caiane pudesse ser acolhida como parte da sua família. A tensão na aldeia de Bobab atingiu o ponto de ebulição quando Mama Asha se viu perante um grupo de moradores com os rostos marcados pela preocupação e desaprovação. O ar estava pesado de inquietação, enquanto os anciãos, com as suas vozes carregadas de autoridade, a pressionavam para abandonar Caiane. É uma criatura de infortúnio, insistiram, com palavras duras e inflexíveis. A presença dele coloca-nos a todos em perigo. Pelo bem da aldeia, deve deixá-lo ir. Cada acusação parecia um punhal no coração de Mama Asha, desencadeando uma feroz luta emocional dentro dela. Olhou em redor para os rostos familiares dos seus vizinhos, pessoas com quem tinha partilhado risos e tristezas ao longo dos anos. No entanto, naquele momento, pareciam estranhos, cegos pelo medo e pelas ideias erradas. Mama Asha sentiu o peso das suas expectativas a pressioná-la, um lembrete sufocante das normas sociais que ditavam as suas vidas. A ideia de abandonar Caiane, a criatura inocente que trouxe tanta alegria e companheirismo ao seu mundo, era insuportável. Ele tornou-se parte da família dela, um símbolo de resiliência e amor que transcendia as fronteiras das espécies. Enquanto os moradores continuavam a expressar as suas preocupações, o coração de Mama Asha disparou. Podia sentir a separação iminente a pairar sobre ela como uma nuvem escura, ameaçando destruir o laço que nutrira com Caiane. As memórias inundaram a sua mente. As suas brincadeiras, o calor da sua presença e a forma como lhe se ensinou o verdadeiro significado do amor incondicional. A cada momento a pressão aumentava e ela debatia-se com a dolorosa escolha que tinha pela frente. Naquele momento crítico, Mama Asha respirou fundo e a sua determinação fortaleceu-se. Ela sabia que defender Caiane significava posicionar-se contra a própria estrutura da sua comunidade, mas não podia trair o amor que partilhavam. Não o abandonarei, declarou ela, com a voz firme apesar da turbulência interior. O Caiane é a minha família, e eu lutarei por ele. Esta declaração marcou um ponto de viragem crucial, preparando o terreno para um confronto que desafiaria as crenças dos residentes e redefiniria o significado do amor e da aceitação nas suas vidas. O sol estava baixo no céu, lançando uma luz quente e dourada sobre a aldeia de Bobab, mas a atmosfera era pesada de tristeza. Mama Asha estava parada na extremidade da aldeia, de coração partido, enquanto se preparava para se despedir de Caiane. Os moradores reuniram-se. As suas expressões eram um misto de triunfo e pena, enquanto observavam a cena a desenrolar-se. Caiane, sentindo a tensão no ar, olhou para Mama Asha com os olhos arregalados e confusos, o seu espírito inocente incapaz de compreender a gravidade do momento. Mamã, parecia dizer com o olhar,
inclinando ligeiramente a cabeça, como se procurasse segurança. Mama Asha ajoelhou-se. As mãos tremiam enquanto lhe segurava o rosto, sentindo o calor do seu pelo macio contra as suas palmas. "És forte, minha doce Kayane", sussurrou ela, com a voz carregada de emoção. "Deve lembrar-se que o amor sempre o guiará, não importa onde vá." As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto enquanto lutava para manter a compostura, sabendo que esta despedida não era apenas uma despedida, mas um rompimento do vínculo que tinham forjado juntos. Kayane, sentindo a sua angústia, aproximou-se instintivamente, com o coração acelerado ao sentir o peso da incerteza. Sempre confiou na presença de Mama Asha para conforto e segurança e, agora, enquanto enfrentava o desconhecido, um instinto primitivo de sobrevivência surgiu dentro dele. Olhou para os moradores. Os seus rostos eram um borrão de hostilidade e medo. E depois voltou o olhar para Mama Asha, que se esforçava por conter os soluços. Nesse momento, o mundo à sua volta desapareceu, deixando apenas os dois num casulo de amor e perda. Mama Asha pressionou a testa contra a de Kayane, uma promessa silenciosa de que a sua ligação duraria apesar da distância. "Encontrarás o teu caminho, minha querida", murmurou ela, o coração doendo com o peso das suas palavras. Enquanto Kayane era levado, olhou para trás uma última vez, com a confusão estampada no rosto. E Mama Asha sentiu um pedaço da sua alma a desfazer-se. Os temas da perda e da resiliência pairavam no ar, um lembrete pungente de que o amor, embora poderoso, também pode trazer sofrimento. Quando Kayane desapareceu de vista, Mama Asha sabia que a sua viagem estava longe de terminar. Era apenas um novo capítulo, um que iria testar a sua força e o vínculo duradouro que partilhavam. Depois de deixar Mama Asha, Kayane viu-se lançado numa vasta região selvagem, um mundo belo e assustador. As cores vibrantes da paisagem contrastavam fortemente com o calor da aldeia que ele conhecia, mas a liberdade da natureza era ofuscada por uma profunda sensação de solidão. Inicialmente, cada farfalhar de folhas e cada chamamento longínquo de animais selvagens causavam-lhe arrepios na espinha, lembrando-o da segurança que perdera. O instinto de sobrevivência entrou em ação e Kayane rapidamente aprendeu a navegar no seu novo ambiente, procurando frutos e aprendendo a identificar plantas comestíveis. No entanto, os desafios eram imensos. Lutou para encontrar abrigo, procurando, muitas vezes, refúgio no oco de uma árvore ou sob a copa protetora de grandes folhas. As noites eram particularmente difíceis. A escuridão envolvia-o como um cobertor pesado, e os sons das criaturas noturnas ecoavam nos seus ouvidos, amplificando os seus sentimentos de isolamento. Apesar das suas crescentes capacidades, sentia-se frequentemente um estranho neste novo mundo, uma criatura presa entre duas vidas. À medida que os dias se transformaram em semanas, Kayane começou a adaptar-se. Aprendeu a subir as árvores com agilidade, balançando-se de galho em galho, e descobriu a alegria de perseguir borboletas e de brincar com os outros animais que encontrava. Cada pequeno triunfo enchia-o de uma sensação de realização, um lembrete de que era capaz de prosperar na natureza. No entanto, mesmo no meio destas vitórias, uma dor profunda persistia no seu coração. Sentia falta da voz gentil de Mama Asha, da sua presença reconfortante e do laço que partilhavam. Kayane via-se frequentemente a olhar para o horizonte, ansiando pelo calor familiar do seu abraço. A natureza selvagem, embora lhe oferecesse ferramentas para sobreviver, não conseguiu preencher o vazio deixado pela sua ausência. Aprendeu a confiar nos seus instintos, mas a solidão pesava sobre ele, um lembrete constante do amor que perdera. Neste novo capítulo da sua vida, Kayane não estava apenas a aprender a sobreviver, estava a lidar
com as complexidades da perda e com a resiliência necessária para seguir em frente, ao mesmo tempo que se agarrava à esperança de que um dia poderia reunir-se com Mama Asha. Numa tarde fatídica, enquanto Kayane deambulava pelos limites da natureza, uma espessa coluna de fumo chamou a sua atenção, erguendo-se ameaçadoramente contra o céu azul claro. O cheiro acre de madeira queimada encheu o ar e, instintivamente, sentiu uma onda de urgência. Motivado por um misto de medo e preocupação, correu em direção à fonte, com o coração a bater forte enquanto se aproximava da aldeia de Bobab. O que encontrou foi o caos. Chamas queimavam os telhados de palha das casas e os moradores corriam de um lado para o outro numa tentativa frenética de apagar o fogo que ameaçava consumir tudo à sua passagem. A cena contrastava fortemente com a pacata aldeia que ele conhecia. Gritos ecoavam pelo ar, e o estalar da madeira a arder criou uma cacofonia de destruição. O coração de Kayane disparou, não apenas pela visão do fogo, mas pelas memórias do amor e da segurança que sentiu naquele lugar. Apesar do medo que o dominava, uma nova coragem surgiu dentro dele. Lembrou-se das palavras de Mama Asha sobre a resiliência e a importância de ajudar quem precisa. Com determinação, Kayane entrou em ação. Avançou rapidamente pelo caos, usando a sua agilidade para navegar entre as chamas e os destroços. Avistou um grupo de moradores a lutar para carregar baldes de água do poço próximo. Sem hesitar, juntou-se a eles, guiado pelos seus instintos, enquanto enchia o seu próprio recipiente improvisado com água e corria de volta para o fogo. Os moradores, inicialmente surpreendidos com a sua presença, cedo reconheceram a coragem nas suas ações. Enquanto trabalhava ao lado deles, Kayane deixou de ser um estranho e tornou-se um herói. A sua bravura inspirou outros, e em breve uniram-se, formando uma corrente para distribuir baldes de água, trabalhando incansavelmente para combater as chamas. Naquele momento, Kayane sentiu uma sensação de pertença que tanto desejava desde que deixara Mama Asha. Os residentes que antes tinham medo dele viam-no agora como uma parte vital da comunidade, um símbolo de esperança e resiliência face ao desastre. Quando o pus-o-fogo foi finalmente controlado, Kayane estava no meio dos moradores, com o coração cheio de orgulho. Não só enfrentou os seus medos, como também reconquistou o seu lugar na aldeia, provando que o amor e a coragem podem preencher o fosso entre a dor do passado e o triunfo do presente. Após o devastador incêndio, a aldeia de Bobab começou a curar-se, tanto física como emocionalmente. À medida que o fumo se dissipava e as últimas brasas se apagavam, os moradores reuniram-se para avaliar os danos e refletir sobre o caos que se tinha instalado. Entre eles estava Kayane, ainda a recuperar o fôlego devido aos esforços frenéticos para extinguir as chamas. Inicialmente, foi recebido com medo e desconfiança, mas agora, quando os moradores o olhavam, as suas expressões mudavam de apreensão para gratidão. Um a um, aproximaram-se dele com os olhos cheios de um respeito recém-descoberto. "Obrigado, Kayane", disse um ancião com a voz carregada de emoção. "Demonstrou grande bravura hoje. Devemos-lhe a nossa gratidão." Outros ecoaram sentimentos semelhantes, as suas vozes erguendo-se num coro de apreciação. Kayane sentiu um calor a espalhar-se por ele, um forte contraste com a solidão que sentia desde que deixara Mama Asha. Os residentes, que antes o viam como um estranho, reconheciam-no agora como uma parte vital da sua comunidade, um herói que arriscava a sua segurança pelo seu bem-estar. À medida que os dias se transformavam em semanas, a integração de Kayane na aldeia adensava-se. Já não era apenas o invulgar babuíno albino, tornou-se um membro querido da comunidade.
As crianças corriam para ele, ansiosas por brincar e partilhar as suas gargalhadas, enquanto os adultos o recebiam nas suas casas, oferecendo comida e companhia. Kayane encontrou alegria nestas interações, sentindo o calor da aceitação envolvê-lo como um abraço reconfortante. Os temas da aceitação e da família floresceram na aldeia à medida que ultrapassavam coletivamente a tragédia. Mama Asha, que aguardava ansiosamente por notícias de Kayane, ficou muito feliz por vê-lo acolhido pela mesma comunidade que antes o rejeitava. Ela observou com orgulho enquanto ele criava laços com os habitantes da aldeia, percebendo que o amor podia transcender o medo e o preconceito. A viagem de Kayane tinha completado um ciclo. Transformara-se de uma criatura assustada num símbolo de resiliência e unidade. Os residentes aprenderam que a verdadeira família vai além das linhagens, abrangendo aqueles que se mantêm unidos em momentos de necessidade. Nesta nova aceitação, Kayane descobriu não só um lugar ao qual pertencer, mas também a profunda compreensão de que o amor, em todas as suas formas, pode curar até as feridas mais profundas. A viagem de Mama Asha e Kayane é um conto comovente de amor, resiliência e o poder transformador da aceitação. Desde o momento em que Mama Asha descobriu Kayane, o babuíno albino assustado, sob a sombra de uma acácia, o seu vínculo floresceu em algo extraordinário. O espírito protetor de Mama Asha proporcionou a Kayane a segurança e o calor de que desesperadamente necessitava, permitindo-lhe passar de uma criatura tímida a um companheiro espirituoso. Os dias passados no jardim e a explorar a savana foram repletos de risos e aprendizagens, ilustrando a beleza da sua relação única. No entanto, a sua jornada não foi isenta de desafios. Os medos e as ideias erradas dos residentes sobre Kayane forçaram Mama Asha a confrontar as normas sociais, levando-o a uma separação dolorosa que testou a sua ligação. À medida que Kayane se adaptava à vida na natureza, enfrentava a solidão e a incerteza, mas emergiu mais forte, encarnando a resiliência que Mama Asha lhe tinha incutido. O seu eventual regresso à aldeia durante o incêndio marcou um momento crucial, transformando-o de um estranho num herói, enquanto lutava bravamente ao lado dos moradores para salvar as suas casas. Esta viagem enfatiza a importância do amor e da aceitação, mostrando como a compaixão pode preencher a lacuna entre o medo e a compreensão. O compromisso inabalável de Mama Asha com Kayane e o eventual acolhimento dos habitantes da aldeia realçam o profundo impacto da bondade na superação do preconceito. A sua história serve como um lembrete de que a verdadeira família é construída com base no amor, no apoio e na vontade de se aceitarem uns aos outros, independentemente das diferenças. Ao refletir sobre os temas da compaixão e da compreensão presentes na viagem de Mama Asha e Kayane, convidamo-lo a juntar-se a nós na celebração destas histórias emocionantes. Se gostou desta história e quer ver mais narrativas inspiradoras que inspiram e tocam o coração, subscreva o nosso canal, faça like neste vídeo e partilhe com outras pessoas. Juntos, vamos espalhar a mensagem de amor e aceitação, lembrando a todos que todos podemos fazer a diferença na vida uns dos outros.